Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre fracionar fração. O que significa isso, gente? É quando um dever, um exercício te pede para você, por exemplo, quanto que é 3/5 de, sei lá, de 6/8, quanto que é 1/2 de 2/7, essas coisas assim. E aqui eu vou te entregar isso explicando o motivo de porquê e como está certo, para você na hora você não ter dúvida, ok? Então, vamos lá. Fracionar fração pode ser entendido como dividir uma fração por outra, mas tem situações que nem sempre é simples de entender. Primeiramente, vejamos o exemplo em que dividiremos 3/4 por meio. Então, veja bem, a gente pega aí eu gosto de falar em barra de chocolate. Toda a maioria gosta. Então, você pega uma barra de chocolate e divide em 4 partes iguais, correto? Está aqui, ó. Cada uma dessas é 1/4. Então, deixa eu pintar aqui a parte que a gente vai pegar, vou pintar de marronzinho. Entendemos que isso aqui é a barra inteira. São 4/4 tem aqui, tá? Se você somar esses 4/4, como é uma soma de frações que tem denominadores iguais, a gente repete o denominador que é 4 e soma os numeradores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, boto 4 aqui, 4 por 4 dá 1. Isso significa uma barra inteira. Só que estou falando de 3/4, estou falando da parte de marrom que eu pintei. Essa parte de 3/4, ela está aqui, ó. A equivalência aqui é a mesma, tá, gente? Olha, ó. A equivalência dessa barra, esse pedaço da barra, esse 3/4 da barra, eu passei para cá, eu desloquei para cá. Vai ficar fácil de vocês entenderem o que eu vou fazer agora. Para entender o que significa fracionar a fração, tá? Achar fração de fração. Então, olha, eu desloquei, ó. Esse 3/4 está aqui embaixo, tá? Vou descer um pouquinho. Aqui eu só quis indicar que aqueles 3/4 que eu tenho ali é aquela parte do inteiro, que a barra inteira que eu peguei aqui. Agora, quando eu tenho a metade, eu tenho essa região dividida aqui ao meio, tá? Uma partezinha para cá é uma metade, para cá é outra metade, tá? Então tem meio aqui e tem meio aqui. Só que meio de quem? Meio de 3/4, tá? O que acontece agora? Eu estou multiplicando aqui, ó, meio por 3/4. Na verdade, quando eu multiplico, é a mesma coisa que eu pegar. Quando você divide uma coisa ao meio, está dividindo por 2, não é isso? Então, se eu pegar 3/4 e dividir por 2, o que eu tenho que fazer? Essa de cima aqui que é a fração, o de baixo é o inteiro. O personal de igual fica aqui. Só que aí eu boto umzinho debaixo do 2 para ele virar uma fração também. Então, eu tenho uma fração dividida pela outra. Quando eu tenho divisão de frações, a propriedade me pede, me explica que eu tenho que repetir a de cima e multiplicar pelo inverso de baixo. Se a de baixo é 2/1, o inverso é 1/2. Então cai nisso aqui, ó. Então agora eu tenho 3 vezes 1, 3, 4 vezes 2, 8. Da mesma forma aqui, ó, né? Anteriormente. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 8. Então olha só. A metade de 3/4 são 3/8. Então o 3/4 dividido ao meio são 3/8 que está aqui. Tá? Agora, 3/8 de quê? O resultado que vai dar vai ser sempre referente ao inteiro a que a fração pertence. Tá? Por isso que se alguém te der quebrar um pedaço da barra de chocolate que estava inteira anteriormente, dividiu com você e te deu uma parte, vamos supor que essa parte seja 3/4, seja essa, e ele ficou com 1/4, né? Essa pessoa. Aí dessa parte você encontrou com um amigo lá na frente, você não comeu nada ainda. Aí o amigo, você quer dar a metade dessa barra para o amigo, você quer fracionar ela no meio, né? Ou seja, fração meio. Ao dividi-la, você vai fazer um pedaço. Cada um faz um pedaço que vale 3/8, tá? Daqui para cá, ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui até o meizinho aqui vale 3/8. E a outra banda também, gente, que é a metade, vai 3/8 também, tá?
Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 oitavos mais 3 oitavos, eu vou voltar naquele quarto de antes, tá? Naquele 3 quartos de antes. Repito 8 porque são iguais os denominadores. E somos os numeradores, que é 3 mais 3, 6. Quando simplifico aqui por 3, desculpa, por 2, quando simplifico aqui por 2, eu tenho 3 quartos, que volta a ter o pedaço de, né? Aquele pedaço de... Volta a ter esse 3 quartos aqui, tá? Então, a metade de 3 quartos é 3 oitavos, tá? E isso é referente à barra grande. Olha que interessante. Quando divide ao meio, divide aqui, ó, bem no meio dessa parte aqui, ó, central. Não tá legal não, vou tentar fazer melhorzinho. Mas faz de conta que tá no meio certo, tá? Divide ao meio. Quando eu divido um quarto ao meio, gente, ele passa a ser um oitavo, tá? Então, só aquela parte do meio, ele passa a ser um oitavo. Então, nessa bandazinha aqui, eu fico um oitavo aqui e um oitavo aqui nessa. Tá? Agora, veja bem, se tratando de metade, eu vou considerar agora a metade de 3 quartos como um oitavo, como um oitavo mais um quarto, tá? Um oitavo porque eu dividi um quarto ao meio. Tá? Então, quando eu somo um oitavo, somo com um quarto, o que eu tenho? Aqui eu posso multiplicar essas aqui por 2 em cima e embaixo. A primeira aqui, ó, porque faço uma fração equivalente com um denominador igual a outra. Então, eu fico com 2 oitavos, tá? Ou posso tirar MMC, se preferir. Tá? Só dá mais trabalho. Repito a de um oitavo e somo. Então, eu tenho 3 oitavos. 3 oitavos, que é metade de 3 quartos. Então, vai ter 3 oitavos para cá e 3 oitavos da metade para lá. Tá? Se você pegar... se alguém te deu 3 quartos de alguma coisa, se você partir ao meio com outra pessoa, você vai ficar com 3 oitavos e outra pessoa com 3 oitavos. Tá? Então, essa parte aqui é 3 oitavos. Vamos seguir aqui. Quando você fraciona frações, divide, né? A referência é sempre o inteiro. Então, aqui, quando a gente faz isso aqui, interessante isso aqui, muito importante isso aqui. Lembra que aquele pedacinho em cima, eu vou tentar descolar ele para cá, ó. Esse pedacinho aqui, ele passou a ser um oitavo. Olha só. Aí, se eu dividir o outro também, outro oitavo, outro oitavo. Por quê? Porque isso aqui é igual a 3 oitavos. E está aqui, ó, 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos. Se a gente voltar e dividir aquela barra inteira, agora que é o fio da meada, hein? Se eu dividir toda ela de novo, vou no centro dela, dividir toda ela ao meio, todos os pedacinhos ao meio, você vai reparar que eu tenho, ó, 1 oitavo aqui. Peraí, deixa eu pegar outra tinta. Tá horrível de enxergar essa tinta aqui. Vou pegar um azul mesmo, olha. Preto. Tem 1 oitavo aqui. Tem 1 oitavo aqui. 1 oitavo aqui. Porque dividir é como se redividir, né? Vou usar a palavra redividir como se existisse isso, tá? Novamente a barra. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oitavos. Então, sempre que você dividir já é uma fração. Você dividiu por outra fração, você faz uma multiplicação da fração pela outra, tá? E isso quando você faz, você está dividindo. Por incrível que pareça. O que? Eu vou te mostrar isso na prática aqui, quer ver? Repare. Vamos pegar o número inteiro primeiro. Você tem 8. 8 você dividir por 2 é 4. Mas você pegar 8 e multiplicar pela metade, multiplicar por meio, você também vai ter 4, porque aqui ocorre aquela operação de multiplicação de fração. Eu passo 8
faço ele como se fosse a fração botando 1 embaixo. Tá? Porque quando você multiplica alguma coisa por meio, você está dividindo por 2. Porque multiplicar por meio e dividir por 2 é a mesma coisa. Porque quando você pega o 8 para dividir por 2, na verdade você tem o que? Se fosse fazer 8 sobre 1 e 2 sobre 1. Tá? Aí aqui eu teria 8 sobre 1, agora multiplicaria pelo inverso de baixo. De baixo é 2 sobre 1, o inverso é 1 sobre 2. Então por isso que a multiplicação, uma divisão por fração, ela vira multiplicação. E quando você quer 1/3 de alguma coisa, você divide por 3 e multiplica por 1/3. Tá? A grosso modo, fracionar uma fração é quebrar pedaço de pedaço e, consequentemente, obter frações derivadas do inteiro que originou a primeira fração no dado contexto. Acabei de explicar isso, né? Agora, mais um exemplo. Esse aqui é exemplo com bolo, bacana. Uma pessoa tem 3/5 de um bolo e pretende dar 2/3 desse pedaço para o amigo. Quanto do bolo o amigo vai ganhar? Essa parte amarela aqui é 3/5 do bolo, ou seja, dividiu um bolo em 5 partes e te deu 3/5, ou sobrou, né? Aí você vai com esse bolo para casa, no caminho você encontra, ou lá na sua casa, encontra um amigo e te pede um pedaço. Na verdade, você não vai com o bolo para casa, tá? Porque você ir com o bolo, você tem que ir com o bolo inteiro. Se você está indo com 3/5 do bolo, você não está indo com o bolo inteiro, você está indo com 3/5 do bolo. Isso tem que ter cuidado na hora de eu responder essas questões, para você não dar a resposta errada. Você vai dar 2/3 do bolo para o seu amigo. Então, a parte amarela, do pedaço que você tem, que a parte branca não existe, já comeram, ou alguém ficou com ela. Você só tem a parte amarela que equivale a 3/5 do bolo todo. Aí você vai dar 2/3 para o amigo dessas 3 partes, então você vai ter que dar. Eu vou marcar aqui com A, que vai dizer que é para o amigo. Então você tem que dar essa parte e essa parte para o seu amigo, ou qualquer outras duas dela, tá? E vai sobrar para você qual? Para você, eu vou botar aqui um V. Para você, vai sobrar só essa parte com o V, tá? Mas tudo bem, com relação ao que o pedaço está contigo, a gente já sabe que seu amigo tem 2/3 da barra, do bolo. Mas a pergunta aqui é saber quanto do bolo o amigo vai ganhar. Tá? Ele nem está perguntando quanto do pedaço que você tem. Porque quanto do pedaço que você tem, você já sabe que vai ganhar 2 pedaços. Se você tem 3/5, você tem 3 pedaços. O bolo era 5 partes, partiu 5 partes. Se você tem 3 pedaços, você vai dar 2/3 dos 3 pedaços que você tem, o amigo vai ficar com 2 pedaços. A pergunta não quer saber isso. Quer saber quanto do bolo o amigo vai ganhar. Então, isso tem que ter cuidado para essa resposta. Então, você pega 3/5, que é o que você tem do bolo. 2/3, multiplica por 2/3, que é a parte que é da seu amigo. Aqui, quando você multiplica isso, você tem 3 vezes 2, 6, 5 vezes 3, 15. Vamos simplificar aqui por 3, né? E eu tenho 6 dividido por 3 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, olha só. O teu amigo vai ficar com 2/5 do bolo. Respondendo conforme o enunciado pediu aqui. Quanto do bolo. Tá? Você tinha 3/5 do bolo, correto? Você vai dar 2/3 do que você tem, que é os 3/5. O amigo vai ficar com 2/5 do bolo. Do bolo, considerando o bolo inteiro. Não das partes que você tem. O que ele vai ganhar não vai mudar nada o tamanho. Ele vai passar a ganhar 2 ou 3 ou menos do que isso se você se a referência for do que você tem ou do total do bolo. Porque você fica ligado que as questões vêm com um pouco coisa de malícia, mas você tem que ir de acordo com o que perguntam. Tá? Aquela barra de chocolate, se alguém te deu 3/4 de uma barra de chocolate e você divide ao meio com qualquer pessoa, você fica com 3/8 e a pessoa com 3/8 da barra de chocolate. Mesmo que você tenha ganhado um pedaço que vale 3/4 da barra. Agora, se a pergunta se no contexto perguntar os pedaços, né, sobra para você, ou quanto que o amigo vai ganhar, aí que para você vai sobrar um pedaço e o seu amigo vai ganhar 2. Tá? Porque se você vai partir 2/3 com o seu amigo, se você do 3/5 que você tem, então você tem 3 pedaços do bolo. E seu amigo vai ficar com 2/3
2/3 que você tem, ele vai ficar com 2 pedaços disso aqui, tá? Porque 2/3 ele vai ficar com 2 pedaços do que você tem. Ó, vai com esse e com esse. A pergunta é essa. A pergunta sabe quanto. Aqui perguntou quanto do bolo. Ok? Vamos para a próxima. Essa aqui é show também. Analisando uma situação de um tanque com capacidade de 1.600 litros, mas só está com 6/8 de água, ou seja, está com 1.200 litros. Aí aqui, gente, eu coloquei... Esse aqui é o mesmo tanque, tá? Ó, eu botei aqui como se fosse 2 tanques, mas é o mesmo tanque. Vamos supor que seja, tá? E a capacidade desse tanque é de 1.600 litros, né? Tá. Só que aqui na primeira situação, vou botar aqui primeira situação, primeira S. E segunda situação, vou botar City, né? Aqui eu dividi ele de 200 a 200 litros, tá? E no outro lado aqui dividi em 400. Porque veja bem, a mesma quantidade de água, vamos supor que essa parte azul seja a água que está aqui dentro desse tanque. A mesma quantidade de água que está aqui onde está medindo de 200 a 200, também está de 400 a 400. E só que essa primeira situação eu dividi em quantas partes? Dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4. Tá? Então repare que aqui eu tenho 1/8 na primeira medida. Cada medida dessa aqui é 1/8. Tá? No caso aqui da primeira situação. Aqui na segunda situação, eu dividi em 4 partes. Então eu tenho 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui e 1/4 aqui. Ok? Se eu pegar e somar esses oitavos que der conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6/8 de água, que é o que está falando enunciado, tá? E aqui, como dividir em 4 partes, eu tenho 3/4, né? E o que é a mesma coisa, tá? A divisão que está... Um está mais dividido em pedaços, em seções menores, e o outro em seções maiores, mas são equivalentes, porque a quantidade de água são as mesmas. Porque aqui, se eu simplificasse aqui por 2, eu acabo tendo os 3/4 que está aqui, ó, tá? Mas eu não vou usar isso aqui agora, porque vamos lá, vamos supor que um exemplo aqui, ó, se utilizar 1/3 da água do tanque, equivale a que fração do tanque? E depois tem outra, após o uso de 1/3 da água, quanto sobra de água e de sua capacidade e de sua equivalência fracionária? Vamos responder primeiro essa daqui, tá? Depois a gente vai para a segunda. Se utilizar 1/3 de água do tanque, equivale a que fração do tanque? Então vamos voltar aqui no tanque. Está falando de 1/3, né? Vamos voltar aqui no tanque. 1/3 da água que está no tanque. Então a gente sabe que tem 6/8 na primeira situação. Vamos fazer a primeira situação primeiro, depois a gente vê o que a gente arruma aqui. Aí 1/3 de 6/8 seria 1, 6, 8, 24. Simplifico por 6, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1/4. Tá? Então repare que 1/3 de 6/8 é igual a 1/4. Tá? Que interessante, que 1/4 é uma parte dessa aqui, ó. Peraí. 1/4, qualquer parte dessa aqui é 1/4, ó. Vai 400 litros, né? 1/4 dessa água. Com relação à fração,
A gente vai responder já já. Mas quero que você repare o seguinte. Quando eu multipliquei aqui o 6/8 por 1/3, antes da simplificação, a gente achou 6 sobre 24. Por que isso ocorre? Então, vamos lá. Quantas partes, nessa primeira situação aqui, quantas partes tem em azul? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Correto. Se eu divido cada 1/8 desse por 3 partes, que 1/3 está fazendo isso. 1/3 de 6/8, estou pegando 6/8 dividindo por 3. Então ficaria com 3 fitinhas dividindo aqui, ó, cada coisa dessa, tá? Aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu ia ficar fazendo isso, dividindo tudo por, né, em 3 partezinhas. Ou seja, esse 200 aí ia ser esmiuçado em valores menores. Tá? Consequentemente, se tratando do recipiente todo, eu também ia ter que pensar da mesma forma. Agora, tem quantas partes no total? Tem 8, né? 8 seções, né? 2 vazias e 6 cheias. Então, daqui até embaixo são 8 pedaços, dividido por 3. Então, essas 8 partes, cada pedaço dessa eu dividi por 8. Então, 8 vezes 3 é 24. Então, eu ia ter 24 seçõezinhas menores no total. Ok? Então, quando eu multiplico 6/8 por 1/3, eu chego a 6 sobre 24. Ou seja, dessas 24 partes do inteiro do tanque, estou considerando o tanque completo, primeiramente. A dividir ele em 24 partes. A gente tomou 6. A gente tomou 6 dessa parte. Quando você pega 1/3, vai equivaler só 6 dessa parte. Ou seja, 1/3 eu posso considerar, por exemplo, que seja essa parte de cima. Né? Vamos considerar que a gente, quando esvazia, a água vai baixando. Então, tá? E 1/3 disso aqui, no caso, é 400 litros. Né? Ó, essa parte que eu estou pintando de verde aqui agora, de verde no azul, né? Que aí fica quase amarelo aí. Isso aqui é 6 de 24. Ou seja, eu dividi o inteiro, estou falando do tanque todo agora, dividi ele em 24 partes, tá? E usei 6, no caso de 1/3, né? 1/3 do 6/8 que tem. O 6/8 que tem a parte azul todinha que tinha aqui, ó. Quando eu uso o texto dela, eu uso 6 sobre 6/24 disso, tá? O que vale o quê? Na verdade, isso equivale a 1/4 do tanque, né? Do tanque inteiro. Por isso que eu vim aqui e fiz a referência aqui, ó. Equivale isso aqui, ó. 1/3 de 6/8 são exatos 6 sobre 24, que equivale a 1/4 do tanque. Então, se a pessoa usar esse 1/3 de água, quanto que vai sobrar? Vai sobrar 2/3, né? Porque aqui para baixo tem duas quantidades iguais a essa. Ó, se olhar para o que é mais fácil, tem 1/4 aqui e tem 1/4 aqui. E ali na primeira situação também. Agora veja bem, gente. Se perguntar, quando você usar, se você usar 1/3 dessa água, quanto que sobra de água? Veja bem. Se você pensar ainda no 6/8, que é a quantidade de água que tinha anteriormente, e você já sabe quanto que é 1/3 que foi usado,
sabe que um terço é igual a um quarto, você vai subtrair. Se você subtrair 6 oitavos, subtrair um quarto dele, você vai achar essa referência aqui, você vai achar essa referência em termos do recipiente todo, tá? Tem que ter cuidado, veja bem. Essa fração aqui eu posso somar ela em uma fração de denominador igual a outra, de 8 também, porque é só multiplicar por 2 no numerador e denominador, ela vira uma fração equivalente. Eu multiplico por 2 aqui e por 2 aqui. Aí fico 6 oitavos, que é a primeira fração que eu estou repetindo essa, menos essa que eu multipliquei aqui, 2 no 2, e aqui eu multipliquei aqui, 2, 4, 8. Olha só. Repito 8 e subtraio 6 menos 2, 4. Isso aqui, quando simplifico por 4, eu tenho meio. Olha o cuidado que você deve ter, cara. Por isso que esse vídeo eu achei muito importante para vocês não dar esses mole na matéria de vocês. Aqui está me dando meio. Mas veja bem, na parte que tinha água, a parte azul que tinha água, eu tirei um terço da água e não me sobrou meio só não. Da parte de água que tinha não. Isso que está acontecendo aqui está me sobrando meio com relação ao tanque completo. Você vê que quando eu pinto essa parte de verde, que foi o amarelo que tem em cima do azul, ficou verde. Se eu tirar daqui para cima tudo, embora já não tinha água, tá? Já não tinha água nos outros dois. Naquela parte branca já não tinha água. Mas ali, eu tirando da parte verde e a parte branca que já não existe, a parte azul que fica para baixo agora na primeira situação é a metade do tanque. Então, se você fizer essa subtração, você vai achar a metade do equivalente a metade do tanque. Não a metade da água. Ah, como que eu faço para achar então a metade da água do que sobrou ali? Bom, aqui como eu botei a medida eu fui medindo em 200 litros, fui botando, fica fácil. Por quê? É só contar aqui, ó. Eu tenho, na primeira situação, eu tenho aqui 4 blocos de 200 litros. Então já sabe que vai dar 800 litros ali. Olha para a primeira situação que tem 400 aqui, tem 400 aqui, 800. Então já fica fácil de saber que usou 400 litros e sobrou 800. Tá, mas aí se eu não tivesse marcado aqui pelo desenho, como que dá para achar? Bom, aí você tinha que pensar da seguinte forma. Se você tem se você tem um recipiente completo, ele cabe 1.600 litros, mas você só tinha 6 oitavos com água, então esse 6 oitavos é igual a quê? 1.200 litros, né? 1.200 litros, ok? Ok. Daqui você tirou um terço daqui. Então você tirou o quê? 1.200 dividido por 3, que é igual a 400. Você tirou 400. Se você tirou 400 litros, então de 1.200 que você tinha antes, de 1.200 que havia antes, você subtrai esses 400. Quando você faz essa conta, obviamente você chega aos 800 litros que ainda restam lá, tá? Agora veja bem aqui, após o uso de um terço de água, quanto sobra de água e dê sua equivalência fracionária. Bom, aqui, lembra que aqui a gente já tinha visto 6 oitavos, né? Porque contando verde junto com azul, para poder lembrar antes que era 6 oitavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oitavos. Eu tirei 2 oitavos fora, fiquei só com 1, 2, 3, 4. Fiquei com 4 oitavos. 4 oitavos é meio, né? Isso aqui a gente achou aqui anteriormente, tá? Agora tem que ter um detalhe, tem que ter cuidado. Essa equivalência, deixa eu ler aqui. Após o uso de um terço da água, quanto sobra de água e dê sua equivalência fracionária? Que aqui não está perguntando sobre o coito do tanque, não. Após o uso de um terço da água, quanto sobra de água e dê sua equivalência fracionária? Eu vou considerar só da água, tá? Veja bem, a gente tinha quanto? Olhando só para a água. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tinha 6 partes da água. Eu usei 2. Tá? Então, vamos considerar que tem 1, 2, 3, 4. 4 sextos. Tá? Isso, 4. Estou só considerando agora só onde tem água. Então, estava partido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A partir de 6 partes. Ó. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Tá? A partir de 6 partes. Só que 2 foi embora. Cada um dessas aqui é um sexto. Tá? Um sexto, cada um dessas aqui é um sexto. Então as coisas consideram só com relação à água. Após o uso de um terço da água, quanto sobra de água e de sua equivalência fracionária. Então aqui não está se referindo ao tanque completo não. Senão seria meio. Né? Que ali só ficou a metade considerando o tanque todo. Que são 800 litros. Né? O tanque completo é 1.600. Só que aqui está com relação ao que usou do que já tinha de água. Tinha 1.200. Aí quer dizer, se tratando só do volume de água, desconsiderando o tanque completo, a gente tinha a primeira situação são 6 blocos de 200 litros, ou seja, um sexto em cada bloco daquele. Foi usado 2 blocos, que é um terço do volume anterior. Esses 2 blocos são 2 sextos de água, são 2 sextos, né? Considerando só a água, esses 2 blocos são 2 sextos. Só que sobrou aqui quantos? 4 sextos que sobrou, tá? 4 sextos. Essa aqui é a resposta desse. 4 sextos. Tanto é que quando você soma 4 sextos com 2 sextos, você acha o inteiro. Só que esse inteiro aqui está se referindo apenas ao volume de água, não ao tanque, tá? Então é esse tipo de informação que eu quero que vocês consigam numa prova, no exercício, decifrar para não ter problemas com isso. Eu quero que você se liga nisso aqui, ó. A pergunta que eu fiz, ó. Primeira, se utilizar um terço da água do tanque, equivale a que fração do tanque? Por isso que a gente está estabelecendo a fração do tanque da primeira situação. Ok? Agora, na segunda questão, eu não perguntei com relação ao tanque. Após o uso de um terço da água, quanto sobra de água e de sua equivalência fracionária? Então, estou querendo saber só a respeito da água. Por isso que aqui eu não usei o meio como sobra de água com relação ao tanque, porque se eu boto aqui, deu a sobra de água, a equivalência fracionária com relação ao tanque, aí eu teria que botar meio, porque se você for ver com relação ao tanque, a parte azul que sobra, ela é metade do tanque inteiro, tá? Então tenha muito cuidado com a forma que eles armam a pergunta para vocês, que aí a resposta tem que estar de acordo. A última, para a gente meter o pé. Numa viagem, 3 amigas combinaram de ir em um mesmo carro e cada um dirigiu um pouco. Maria dirigiu 3/5 do percurso, Ana dirigiu um terço do que Maria dirigiu e quanto restou do percurso para a Beta terminar. Bom, gente, o que a gente pode fazer aqui? Eu quando respondo essas questões, eu explico, eu aconselho, eu oriento o aluno a desenhar. E não precisa ser desenhista. Só precisa saber o quê? Como que você faz para arrumar 3/5? Sabe que foi o inteiro, foi dividido em 5 partes. Então você vai e coloca. Faz alguma coisa e divide em 5 partes iguais. Vamos lá. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou, não tem problema. Apaga a parte que sobra. No meu caso, quando eu apaga quase tudo, tá? Por causa do aplicativozinho aqui de borracha. O traço é um inteiro. Ó, 5 partes aqui. Aí, repara que Maria vai dirigir 3/5. Então, Maria vai dirigir até aqui do percurso. Olha. Peguei algo inteiro, dividi em 5 partes. E tomei 3. A fração é isso. A parte do numerador é a parte que se toma, que come, que anda, que percorre. A parte que é realizada. A parte de baixo foi a parte que foi dividida. Então, Maria, esse 3/5 aqui, refere-se ao que Maria dirigiu. Aí diz, olha cuidado, que Ana dirigiu um terço do que Maria dirigiu. Bom, olha que eu falo. A explicação anteriormente dá para você ficar safo nisso. Ó, Maria dirigiu 3/5, dirigiu 3 partes. Quando a outra dirige um terço do que Maria dirigiu, então é um terço dessa parte amarela aqui. Ó. E como ela já está dividida em 3 partes, ela vai dirigir só um gominho desse, né? Que a Ana vai dirigir. Só que vai dirigir para cá, né?
para a parte que ainda não foi dirigido por ninguém. Ó, deixa eu pintar aqui com outra cor. A Ana vai dirigir um texto para cá. Ó. Não foi dirigido ainda. Mas você repara, antes de continuar, o que ocorre? Maria dirigiu 3/5. Ana foi dirigir um terço que Maria dirigiu. Então multiplica isso por um terço. Então eu tenho 3 sobre 15. Quando eu simplifico isso aqui por 3, eu tenho 1/5. Ou seja, Ana dirigiu 1/5. Seria se você considerar só a parte vermelha, foi dividido algo inteiro em 5 partes, e a parte que Ana dirigiu foi a parte vermelha, que é 1/5. Então as coisas estão se encaixando, que você estudou anteriormente. Aí a pergunta: quanto restou do percurso para Beta terminar? Beta é a terceira amiga. Restou também 1/5, porque está aqui. Ah, mas professor, e se eu não tivesse desenhado, eu conseguiria acertar? Sim. Quer ver? Maria dirigiu 3/5 do percurso. Ok, então você ia aqui e botava 3/5 aqui embaixo, salvava aqui. A Ana dirigiu um terço do que Maria dirigiu. Então a Ana dirigiu o quê? A gente já viu aqui. A gente conseguiu achar aqui que Ana simplificou. A gente conseguiu achar que Ana dirigiu 1/5. Então a gente vem aqui, vai somando. Já tinha 3/5 de Maria com mais. Tem aqui um terço um terço de que Maria dirigiu. Ana dirigiu um terço do que Maria dirigiu, que é 1/5. Então já tomamos 3/5 de Maria com mais 1/5 de Ana. Aí a pergunta é: quanto que falta para terminar o percurso? Gente, para você completar algo, um citado de fração, para você completar alguma coisa inteira, para chegar no inteiro, você tem que chegar a aquilo sobre aquilo. O total sobre o total. Se você dividir uma coisa em 5 partes, para você chegar ao inteiro, você tem que chegar a 5 sobre 5. Se você dividir uma coisa por 8 partes, igual lá em cima, que é 6/8 daquele tanque, para chegar ele completo, você tem que ter 8 em cima. Isso aqui não é igual, não. Você tem que ter 8 em cima e 8 embaixo, que aí dá 1. Poxa, no caso do 6/8 lá em cima, para você chegar no inteiro, você tem que ter 2 e 8 embaixo, 2/8. Que aí você faria 8 por 8, chegava a 1. No caso de Maria aqui, do pessoal aqui dessa viagem aqui, a gente tem aqui 3 e 1, 4. Eu tenho que ter 5, então você tem que ter mais 1/5 aqui, né? Porque soma de fração, o denominador eu repito, e somo só os numeradores. Então em cima eu tenho 3 mais 1 mais 1. Então 5 sobre 5 é igual a 1. Então a resposta aqui é 1/5 que falta, tá? Para completar. Gente, é isso. E até a próxima. Tem outros vídeos de inflação no meu canal. Eu vou ver se coloco no card no final de tela aí. Se inscreva no canal, compartilhe. Deixe seu ok aí, tá? Seu like. E até a próxima. Muito obrigado. Fique com Deus e fui!